a gente vai fazer um passeio pela história de Curitiba. Você aí já percebeu como o centro da capital tem vários relógios? E se você reparar bem, um é mais curioso que o outro. Daí a gente descobriu vários segredos sobre eles. Veja só na reportagem que está bem interessante. O ponteiro passa e marca as horas. Passa o tempo que constrói histórias. Histórias de uma cidade que chega aos seus 332 anos. Cara, Curitiba é tudo de bom, né? Eu acho que a história de Curitiba é legal, as pessoas, a cidade, uma cidade muito boa pra se morar. É muito especial, né? Tipo, a estrutura de Curitiba eu acho muito bonita. Tudo assim, tipo, os pontos turísticos, eu acho que é uma cidade muito boa pra se viver. A história que estamos construindo agora será lembrada daqui a alguns anos pelas futuras gerações. Mas a história que conhecemos hoje, ela foi escrita por aqueles que vieram antes de nós. E conhecer essas memórias permite criar vínculos afetivos, identidade, laços entre nós e o lugar que moramos. E para estreitar mais essa relação, nada melhor do que um rolê diferente, que fala sobre os relógios históricos de Curitiba e o que eles nos contam sobre a cidade modelo. A ideia é do Rogério, um educador patrimonial que criou esse roteiro diferente para turistas e para curitibanos. Mais do que contar as horas, cada relógio, de um jeito único, mostra como a cidade foi mudando e avançando ao longo do tempo. O passeio aula começa pela Rua 24 Horas e não é à toa que ela tem esse nome. Foi a primeira rua do país a funcionar com serviços de lojas e restaurantes 24 horas. E como referência ao horário exclusivo, a arquitetura do lugar ganhou esses relógios grandes nas fachadas, onde os mostradores têm a sequência numérica das 24 horas do dia. E é pelo centro mesmo que a gente segue para conhecer mais um relógio instalado na Praça General Osório. Suntuoso e com uma luminária, conhecido como relógio da hora certa, ele fazia parte de um projeto de modernização da cidade. Seria o primeiro a funcionar com luz elétrica. A inauguração em 1914 foi um grande evento, mas apesar disso, só anos depois, os ponteiros começaram a marcar as horas de verdade. Chegou aqui em Curitiba, da Alemanha, esse relógio apenas o mostrador do relógio, né? E a parte da luminária sem os ponteiros e sem o mecanismo. Foi instalado o relógio, mas sem funcionar, evidentemente. Isso aconteceu, o funcionamento dele, só 4 anos depois, quando chegou o restante do relógio, quando a Primeira Guerra havia terminado e isso foi possível, né? Lá em 1918. Aí nós tivemos um relógio que começou a dar a hora certa de fato aos curitibanos. Bem no centro de Curitiba, por onde passam milhares de pessoas todos os dias, mais um relógio que faz parte da história da cidade. Apesar da importância que ele tem, poucas pessoas notam o relógio digital da Avenida 15 de Novembro. Instalado na década de 70, ele é considerado um símbolo da fase de desenvolvimento e reestruturação da principal área comercial de Curitiba. Foi o primeiro relógio digital da cidade e também a informar a temperatura aos curitibanos. No passeio se aprende ainda um pouco mais sobre Curitiba, seus prédios e casarões históricos, praças, monumentos, o bondinho. Um caminho cheio de conhecimento que leva a mais um relógio, o da Praça Generoso Marques, visto lá no alto do Paço da Liberdade, um dos prédios mais representativos da história da cidade, erguido em 1916. Na Praça Tiradentes, de um lado, o relógio solar, ainda preservado na fachada histórica da antiga farmácia Stelfeld, a primeira da cidade. E atravessando a praça, ao alto da Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em cada torre, um relógio, que marcam o tempo e com o badalar dos sinos anunciam as horas. O relógio da antiga matriz, outro símbolo de Curitiba, agora pode ser apreciado ao alto da Igreja da Ordem, que abriga o Museu de Artes Sacras.
O relógio, que é um dos mais antigos da cidade, ainda funciona, mas por alguns anos chegou a ficar totalmente parado no tempo. E isso, curiosamente, chamou a atenção dos fãs de cinema. Ele marcou 10 horas e 4 minutos, né? O que faz referência ao filme, a trilogia De Volta para o Futuro, onde muitos de nós conhecemos, esse filme dos anos 80, a Torre de Hill Valley tem um relógio que, por uma questão do roteiro do filme, fica parado, marcando exatamente 10 horas e 4 minutos. O rolê termina no Relógio das Flores, um marcador de tempo que desde 1972 ornamenta a Praça Garibaldi. Quem acompanhou o passeio, apesar de tantos relógios, nem percebeu o tempo passando. Uma experiência que traz uma nova perspectiva sobre Curitiba, uma cidade que avança, cresce e se moderniza, sem deixar para trás os traços de uma história de 332 anos. Que a cidade está sempre evoluindo, né? E que a gente precisa valorizar mais os prédios históricos, valorizar mais o centro da cidade, que é muito rico em história, né? Que as pessoas venham conhecer, né? É uma cidade bonita, merece ser conhecida mais pelo próprio brasileiro, né? Isso nos ajuda a reforçar a nossa identidade, entender quem fomos, quem somos, onde queremos chegar, a partir de uma história tão rica, tão cheia de detalhes como a que Curitiba tem.